Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco. Agradecemos a Deus nesse dia 28 de janeiro, terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Louvemos a Deus porque hoje nós aproveitamos, hoje nós nos deliciamos desse dom maravilhoso que é o dom da vida. Estamos vivos graças à bondade, o amor de Deus. Louvemos e agradecemos a Ele, porque Ele derrama sobre nós esse dom precioso que é a vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Obrigado pelo dom da vida dos meus. Muito obrigado. Mesmo sem que eu mereça, mesmo sem eu merecer, o Senhor derrama sobre mim e derrama sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado, Senhor. É com muita alegria que eu convido a você a partilhar o Evangelho comigo. Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Marcos 3, do 31 ao 35. Se você prefere acompanhar com o seu liturgia diária, abre lá na data de hoje, 28 de janeiro de 2020, terça-feira. Mas se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, para desenvolver essa prática de ler a Bíblia, abre lá, Marcos capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-los. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, te procurando. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de hoje o Senhor traz essa palavra maravilhosa. Que palavra carinhosa, não? Que palavra que me trouxe alegria no coração e de certa forma até me emocionou. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é minha mãe, esse é minha irmã, esse é meu irmão. Ou seja, quando a gente faz a vontade de Deus, nós nos unimos a Cristo. Nós, a partir de então, temos algo em comum com Cristo. Esse é o maior desejo do Pai. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos unimos a Cristo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Nos unimos a ponto de sermos chamados de irmão, de mãe, de parentes, porque nos tornamos próximos de Jesus. Esse é o sonho de Deus, o nosso Pai Criador. Meus irmãos, quem acompanhou a missa de domingo, na segunda leitura, Paulo advertia a igreja de Coríntios que estava brigando, que estava tendo muitas divisões, porque cada um falava uma linguagem, inclusive sobre religião. Eles brigavam por causa da religião e aquilo fazia com que eles se dividiam. Aí Paulo fez uma pergunta crucial àquela igreja que serviu dentro do meu coração, entrou dentro do meu coração aquela pergunta: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Se Cristo não está dividido, por que a gente briga? Por que cada um fala de um jeito e cada um quer achar que está certo? E isso nos distancia. O maior desejo de Deus é que a gente se una, porque somente se unido nós vamos ter algo em comum com Cristo. É isso que o Senhor nos pede nessa palavra. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus tem em comum com Cristo. E qual é a vontade de Deus?
Que a gente ame a Ele sobre todas as coisas e ame ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se a gente tem essa preocupação de olhar o outro com um carinho que Cristo olhava para os filhos de Deus, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Nós também estamos amando o próximo. É esse o maior desejo de Deus. O primeiro mandamento é o que rege todas as outras coisas. Quando amamos a Deus, amamos o próximo. Quando amamos o próximo, obedecemos a Deus. Quando amamos o próximo, perdoamos mais. Quando amamos o próximo, nos unimos mais. E o segredo da vitória está na união. E quando nos unimos, fazemos a vontade de Deus. E é justamente o que diz a palavra hoje. Todo aquele que faz a vontade de Deus tem algo em comum com Cristo, se une a Cristo. E se nós somos cristãos, temos que nos preocupar em se unir com Cristo sempre. É por isso que nós temos que nos avaliar. Será que estamos fazendo a vontade de Deus? Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou unido à igreja e certamente não estarei unido a Cristo. Será que é esse o nosso desejo? Se distanciar de Deus? Precisamos fazer a vontade de Deus. E hoje, qual é a maior vontade de Deus que pulsa em nosso coração? Amar os outros, amar uns aos outros. É isso que o mundo mais necessita. Amar um ao outro, perdoar, respeitar. É isso, porque quando fazemos a vontade de Deus, nos unimos a Cristo. Convida você, meu irmão, convida você, minha irmã, se te é possível, fechar os teus olhos para fazer essa pequena oração comigo. Senhor, sob a luz deste evangelho, esse evangelho que é muito carinhoso, que carinho eu senti nessas palavras, Senhor. Quanto carinho o Senhor demonstrou nessas palavras de hoje, meu Deus. O que sou eu para ser tão amado por Ti? Quem sou eu, Senhor, para ser tão desejado por Ti? Quem sou eu para merecer tanto a Sua atenção? Como o Senhor está atento a nós? Meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me quer junto de Ti. E eu também quero estar junto de Ti. Ensina-me a cumprir a Sua vontade. Ajuda-me a Te obedecer. Ajuda-me a cumprir a Tua vontade, meu Deus. Derrama sobre nós, pela luz e pela vida que há nesse evangelho, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que a gente passe a cumprir a vontade de Deus, que muitas vezes para nós não é fácil, Senhor. Não é fácil cumprir a Sua vontade, porque nós estamos cercados de tentações e muitas vezes nós não lutamos da maneira que precisamos lutar para cumprir a Sua vontade. E quando não cumprimos, Senhor, a Sua vontade, nós não nos unimos a Cristo. E como isso faz falta? Como é difícil viver sem Cristo? Como é difícil viver sem Cristo? Eu chego a dizer que viver sem Cristo é impossível. A gente pode ir levando a vida, mas sem Cristo fica tudo mais difícil. E quando nós cumprimos o Seu querer, Senhor, nós nos unimos a Cristo. E é isso que nós queremos, estar unidos a Cristo. E para se unir a Cristo precisamos, Senhor, Te obedecer. Precisamos cumprir o Seu querer. Sobre a vida e sobre a força que existe nesse evangelho, esse evangelho que nos leva para perto de Ti, ó Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Nos ajude a cumprir a vontade de Deus, ajuda-nos a ser obedientes, ajuda-nos a ser filhos e filhas obedientes, porque somente dessa forma nós vamos nos unir a Cristo. E como é bom ver Cristo olhar para nós e nos chamar de irmãos, de mãe. Como é bom ver Cristo olhar para nós e no Seu olhar Ele mostrar que nós temos algo em comum e aí nós nos unimos. É o que Te pedimos, Senhor. Derrama sobre nós, por essa palavra. Derrama sobre nós uma unção de obediência.
uma unção de filhos que obedecem ao seu Pai. Tu és o nosso Pai, Deus, e nós precisamos te obedecer. Nós precisamos cumprir a sua vontade, porque cumprir a sua vontade nos faz feliz. É o que te pedimos nessa palavra, é o que te pedimos nessa manhã de terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Vamos partilhar o Evangelho, vamos viver essas experiências diárias que o Senhor nos proporciona. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa terça-feira. Amém.